gravando. Olá, turma. Olá, professor Renato. Eu, Marcos Batista e minha colega Sandy Ingrid vamos agora apresentar o nosso trabalho sobre a composição celular em termos químicos e suas funções biológicas. Bom, pessoal, o núcleo, as células, são unidades estruturais e funcionais. E aqui a gente vê uma figura com a célula animal e com a célula vegetal. E olhando assim, parece ser bem complexa, né? As suas estruturas. Mas se a gente for decompor, a gente vai ver que não, são bem simples e bem pequenas. Aqui no nível 4, a gente tem célula e organelas, onde temos o nível 3, que são complexos supramoleculares, o nível 2, as macromoléculas, e o nível 1, as unidades monoméricas. Aqui, o núcleo ele é composto por cromossomos, que está no nível 3, que, por sua vez, é composto por DNA, que está no nível 2, onde esse DNA é composto por nucleotídeos, que está no nível 1. Então, vai de uma escala maior até chegar numa bem simples. Do mesmo jeito aqui, a membrana plasmática, ela está aqui no nível 3, onde ela é composta por proteínas e lipídios, que está no nível 2, e onde essas proteínas e esses lipídios são formados por aminoácidos, que está aqui nesse nível 1. A respeito da parede celular, ela se encontra no nível 3 e ela é composta pela celulose, que é composta pelos glicídios, que no caso são os açúcares. A celulose está no nível 2, de macromoléculas, e os açúcares no nível 1, de unidades monoméricas. Bom, o núcleo, vocês podem observar aqui, que é essa partezinha aqui que está mostrando na figura, onde ela é uma estrutura normalmente redonda e possui cerca de 5 microdiâmetros. Ela tem a função de armazenar o código genético. Assim, as células ela contêm DNA e RNA de um organismo. E por essa razão, né, as informações genéticas do mesmo ficam armazenadas no seu núcleo. Além disso, essas informações genéticas são responsáveis pelas características hereditárias. Aí, outra função do núcleo é regular as reações químicas. De destaque, as reações químicas nesse contexto têm a ver com as informações genéticas, que eu acabei de falar, né? Uma vez que o núcleo da célula armazena essas informações. E muitos processos relacionados a elas acontecem lá dentro. Por exemplo, a duplicação do DNA, a transição do RNA, ganhando destaque como as principais reações químicas que ocorrem no núcleo celular. Então, dizemos que as funções da célula, do núcleo da célula, são controlar a produção de proteínas, armazenar as informações genéticas, duplicação do DNA e a síntese e o processamento dos 3 RNAs. No caso, a composição do núcleo, o núcleo seria composto pelo nucleoplasma, pela cromatina, pela carioteca e o nucleolo. Na imagem, vocês podem conferir o nucleoplasma e a cromatina. O nucleoplasma, mais especificamente, ele no caso é um meio aquoso, rico em moléculas usadas nas funções nucleares, em que a cromatina e o nucleolo estão mergulhados. No nucleoplasma se encontram diversas substâncias, como, por exemplo, a água, enzimas, nucleotídeos, moléculas energéticas, entre outras coisas. A cromatina, para cada uma delas é constituída por um DNA associado a proteínas diferentes. Agora vamos falar da carioteca. A carioteca é essa partezinha aqui, ó, que vocês podem observar na figura. Ela é formada por uma membrana mais interna e outra mais externa e possui furos, que é conhecido como poros. Esses poros, eles, como eu posso dizer, eles permitem a entrada e a saída de substância. E ela envolve o conteúdo nuclear, que a maior parte está sobre a forma de cromatina. Essa cromatina passa por um enovelamento, vindo a compor os cromossomos. E durante a divisão celular, a carioteca se rompe, liberando os cromossomos, e depois disso, cada metade do número total de cromossomos que existe no núcleo segue para polos opostos da célula.
Mas a importância da carioteca ela vai além da participação celular, pois ela funciona como uma espécie de filtro também entre o ambiente citoplástico e o nuclear. E tem algumas proteínas, além disso, algumas proteínas filamentosas presentes na carioteca têm um papel muito importante em alguns processos, como, por exemplo, na organização da cromatina e na proteção contra o envelhecimento. Bom, além desses poros já retratados anteriormente, que é mais uma característica física da carioteca, ela é formada mais especificamente por membranas biológicas unidas por filamentos de proteínas. No caso, são de constituição lipoproteica, né? E também é constituída por fosfolipídios, que são lipídios que, em sua estrutura, possuem, além do ácido gráfico e o glicerol, ácido fosfórico e uma molécula nitrogenada também. O nucleolo. O nucleolo é essa partezinha aqui, ó, da figura. Vocês podem observar. Elas são estruturas densas, pequenas e esféricas. Ela não é delimitada por membrana e apresenta um aspecto esponjoso. Sua principal função é a produção adequada de ribossomos, organelas relacionadas com a síntese de proteínas para a célula. O nucleolo ele tem também outras inúmeras funções além da produção adequada de ribossomos, onde ela vai incluir a montagem de partículas de reconhecimento do sinal, modificação de RNAs de transferência e sentido de estresse celular. No caso, ele é composto por uma estrutura mais densa e compacta, como vocês podem ver na imagem, encontrada no interior do núcleo. E ele é formado por parte do material genético, forma, no caso, por ácido ribonucleico, ARN, e por proteínas. Então é isso, pessoal. Obrigado pela atenção.